Opa, show. Deu boa. Então tá bom, vamos lá. Deixa eu só. Então vamos lá, pessoal, né? Então uma boa tarde a todos. Hoje a gente vai dar continuidade, né, ao conteúdo que a gente iniciou semana passada, né, que é referente à questão de conformidade, né, a checagem de conformidade. Como eu já tinha mencionado para vocês, essa é a segunda tarefa mais utilizada dentro da mineração de processos, né? Então a gente começou a ver, né, como ela funciona, qual é a ideia dela, que para a gente utilizar ela, a gente tem que ter um modelo, né, para poder comparar com o log, né, lá né, gerado por um sistema de informação. A partir do momento que a gente tem o modelo de processo mais o log de eventos, assim, né, a gente consegue fazer lá né, o replay nosso, e a partir disso apontar, né, se o modelo conceitual, né, está ou não em conformidade com o log de eventos, né, daí depende lá da análise que a gente vai fazer, né, qual que vai ser o ponto de vista. Quando eu falo ponto de vista, está relacionado à questão descritivo e normativo, né, só para recapitular. Essa questão do modelo é normativo é quando você já tem um modelo conceitual bem definido. Então, eu tenho lá um analista de processo dentro da minha organização, eu tenho lá um engenheiro de produção, um pessoal da administração, e eles mapearam como realmente o processo deve ser. Então, se eu for olhar nessa perspectiva, né, eu vou ver que o log de eventos, né, não está em conformidade lá com aquele modelo que deveria seguir exatamente aquele fluxo. A gente viu que existe desvios indesejáveis, né? Então algo não poderia estar acontecendo, mas está, né? E a gente está vendo isso lá no log de eventos, né? A partir do log de eventos, ou ainda pensando, né, no modelo normativo, pode ser que seja um desvio desejável, né? Como assim um desvio desejável, né? Aonde quando foram mapear, né, e desenhar essa notação, né, esse modelo conceitual, eles acabaram não vendo alguns pontos importantes, aonde algumas atividades não eram possíveis ser realizadas, né? Então, quando foi lá para o sistema, acabou sendo feito. Então, não necessariamente que é um erro, né? Era a maneira que deveria seguir o fluxo, mas não foi pensado isso antes, né? Então, quando a gente vai trabalhar com checagem de conformidade, a gente olha, né, em várias perspectivas. Então a gente terminou a aula falando da checagem de conformidade em auditoria, né? E até eu apontei para vocês que hoje, quando a gente vai, né, apresentar uma ferramenta de mineração de processos, um dos pontos né, para oferecer, mostrar a vantagem na questão de auditoria, né? Que através da mineração de processos a gente pode descobrir fraude, né? De maneira automatizada, né? Então, né, eu consigo confrontar os dois, né? Seguindo a técnica e a partir disso ver se está ou não está em conformidade, ver práticas inadequadas ou ineficientes, né? Então, nesse quesito de auditoria, né, a checagem de conformidade é muito utilizada. E a questão é, beleza, eu tenho lá o log de eventos, eu tenho lá o modelo conceitual, né, que a gente já viu, né, o modelo lá que eu faço lá no BPMN, até no finalzinho da aula eu mostrei para vocês ali um exemplo rápido. Mas como que eu calculo isso, né? Então, né, como que eu vou ver esse cálculo do replay lá, né? Como que eu faço isso? Então, dos critérios e qualidades que a gente viu, né, durante as aulas, que é o fitness, precisão, generalização, simplicidade, né? A gente viu um por um, né? Vocês viram como calcula ele, qual que é a ideia dele, né? Para analisar a qualidade, né, daquele modelo gerado, né? Então, o que a gente vai utilizar para fazer a checagem de conformidade é o fitness, né, que é o que está mais relacionado à checagem de conformidade, aonde a gente vai ver se vai pegar um trace específico e vai passar pelo modelo, né? E vai ver se aquele trace passa ou não passa, né? Se aquele traço vai passar ou não vai passar pelo modelo, né? Então, para a gente checar a conformidade, a gente acaba fazendo esse mesmo procedimento também. Então, o fitness, né, ele mede a proporção de comportamento no log de eventos que está de acordo com o modelo em si, né, como a gente já debateu isso também em sala, porém, né, algo que a gente tem que levar em consideração é que há várias noções de fitness, né? Então, aí que entra, né? Qual que é a melhor para a gente
usar para checagem de conformidade. Né? E a ideia da aula de hoje é vocês entenderem isso, né? O que eu devo utilizar, né? Ou melhor, né? Como que os algoritmos, né, que fazem essa checagem de conformidade funcionam, né? Quais algoritmos por trás eles estão utilizando? Será que eu vou ter o mesmo resultado? Vai mudar resultado, né? Como que funciona isso? Aqui tem um exemplo, né? Lembrando que esse exemplo ele está lá no livro do Van der Ausch, né? Eu já fiz o upload lá no Classroom de vocês, né? Então, é do capítulo 8. Então, tudo que está aqui que eu estou mostrando, ele reflete o capítulo 8, né? Então, quando vocês tiverem um tempinho, ou quem for trabalhar futuramente, como eu digo, na dissertação, ou num artigo, né? E vá trabalhar com conformidade, tem a obrigação de ler esse capítulo 8, né? Para entender a fundo. Então, lá nesse exemplo, o Van der Ausch, ele traz um log de eventos, né? Um X para nós, onde ele apresenta dessa forma, né? O log completo, ele tem 1.391 cases. Eu espero que vocês já tenham, né, pegado toda essa questão da linguagem dentro da mineração de processos, né? O que seriam esses cases. Dentro desses 1.391 cases dessas nossas instâncias, né? Eu tenho 21 traces diferentes, e aonde ele é representado dessa forma. Então veja aqui que ele é até representado pelo sigma, né? Então esse sigma 1 aqui é referente a esse trace em específico, aonde ele acontece 455 vezes, né? E o trace correspondente a ele acontecer a atividade A, depois a C, depois a D, depois a E e H, né? E nesse log completo, né? Repare que eu tenho traces com diferentes frequências, sendo que eu tenho alguns, né, que aconteceram só uma vez, né? Que um case específico virou o próprio trace porque aconteceu uma vez só. Então é esse exemplinho aqui que a gente vai falar durante a aula de hoje para ilustrar algumas formas da gente chegar nesse valor de conformidade entre o log, né, de eventos e o modelo de processo. Lembrando, pessoal, se vocês quiserem, né, falar alguma coisa, pode ligar o microfone, pode interromper, não tem problema. Às vezes no chat eu não estou olhando. Então, lá no exemplo do capítulo 8, além do log, o Van der Ausch traz alguns modelos de processos, né, que podem ser gerados a partir desse log de eventos completo, né. O N1, que ele está chamando lá, é o modelo de processo descoberto pelo algoritmo alfa, né. Então ele pegou esse log aqui, jogou lá no algoritmo alfa e ele teve esse modelo de processo aqui. Aonde, né, deixando claro, né, todos os traces que estão aqui, eles conseguem ser reproduzidos, né, nesse modelo de processo. Além disso, ele gerou outros modelos de processos também a partir daquele log, né? Então, veja aqui que eu tenho o meu N2, né? Visualmente, né, a gente consegue ver a diferença de um para o outro, né, a sequência que as atividades ocorrem, né? Aqui ele é um processo específico, né? Então até tem uma descrição aqui nos slides, né? Então aqui o primeiro, ele requer um exame referente às atividades C ou B, né? Antes de permitir a checagem de um ticket, atividade D. Esse exame não é necessário no modelo N1, né? Então essa é uma diferença entre o modelo N1 para o modelo N2, né? Como vocês podem ver aqui, a atividade A ela é realizada, né? Depois ela vai vir aqui 2 tokens, daí ou ele vai fazer o B ou o C, né? Em paralelo ele vai ter o D aqui, né? Nesse caso em específico, né? Vejam que não vai acontecer isso, né? Não vai acontecer em paralelo, né? O D vai acontecer depois, né? Então acaba mudando. Ou seja, né? O N2 ele não permite todos os traces do log, né? Por exemplo, né? Ele não permite o trace A, B, C, E, H. Então, se chega esse trace aqui, né, o N2 não vai permitir da maneira que ele está aqui. Se a gente for pegar aqui, ó, A, beleza, ele vai fazer, né, então ele vai gerar 2, ele vai executar o D, né, aqui ele vai executar o B ou C, né, nesse caso aqui vamos escolher o caminho C, veio para cá, gerou um token aqui, vai fazer o E agora, veio para cá, né, eu tenho um end, ou melhor, tem um OR, desculpa, um short, ele vai vir aqui, vai executar o H e finaliza, ou seja, né, esse nosso trace aqui, ele atende no modelo 1, se eu pegar esse mesmo trace aqui, ele não vai atender no modelo 2, né, vejam que ele vai de A para D, né, e no nosso caso, quando a gente executa o A, né, ele vem para cá, o nosso, né, token, daí ou ele vai fazer o C ou vai fazer o B, né, e reparem que eu faço o D antes,
né? Então, ele já não vai executar, né? Eu vou ter algum problema aqui. No livro também, o Van der Waals ele apresenta outros modelos gerados, né, a partir daquele mesmo log completo, né? Então aqui a gente tem onde todas as requisições são rejeitadas. Então veja que a nossa atividade H representa essa rejeição. E há vários traces que não podem ser reproduzidos, né, a partir desse modelo aqui em específico, né? Então aqui a gente está falando A, D, C, E, H, né? A, D, C, E, H. Então esse aqui a gente ainda, né, consegue, né? Depois a gente vai ver bem certinho, né? Mas nem tudo que está aqui desses traces aqui, a gente vai conseguir reproduzir nesse modelo aqui. E também ele apresenta um outro modelo que representa uma variante do modelo em flor, né? Como assim, né? Reparem que eu tenho aqui esse fluxo que está representando essa flor, onde pode acontecer tudo, né? Pode acontecer o B, pode acontecer o C, pode acontecer o E, o F, o D, né? Então, né, todos em si o requisito único né, que o trace inicie pela atividade A, né, com atividade G ou H no final, e o que tiver aqui no meio ele vai executar. Né? Então, lá no exemplo do Van der Waals, esse modelo aqui também consegue representar, né, todos os traces que estão presentes dentro do C-log. Né? Então, tanto o modelo 1, que ele apresenta, quanto o modelo 4 consegue representar. Mas aqui é só uma apresentação geral, né, só para a gente ter essa contextualização. Então, a abordagem mais simples que a gente tem para fazer essa conformidade essa checagem de conformidade, né, usando o log full e os modelos, né, N1, N2, N3 e N4, ele faria uma contagem de fração de cases que podem ser reproduzidos completamente no modelo. Ou seja, eu ia pegar esse trace aqui, ia ver se ele passa ou não passa pelo modelo, né? Ah, vou testar nesse modelo aqui. Passou? Passou. Agora eu vou testar nesse modelo aqui. Passou ou não passou, né? Então, essa é a maneira mais simples de fazer isso. Porém, né, vocês vão ver que a gente pode ter alguns problemas, né? Então, ó, se a gente for utilizar essa estratégia, os fitness ficariam assim. Lá naquele modelo 1 que eu mostrei para vocês, né, levando em consideração todos aqueles cases que a gente tem lá no log completo, ele passaria tudo. Né? Então, né, todos os cases podem ser reproduzidos completamente, então né, a nossa conformidade seria de 1. Né? O log de eventos está em conformidade com o modelo. Está tudo ok. Se nós fôssemos utilizar lá o modelo 2, eu já tenho um impacto, né? Porque eu só conseguiria reproduzir 948 cases, né, dos 1.391. Então vejam que a conformidade já baixa para 68%, né? Então apenas 948 cases podem ser reproduzidos completamente. Lá no N3, a gente tem um valor, né, ainda menor, nesse caso, né? Então eu tenho que 45% só, ou seja, né, apenas 632 cases podem ser reproduzidos completamente. Né? Então a conformidade é mais baixa ainda, levando em consideração com o log completo ali, né, que é apresentado com os 1.391 cases. E no modelo 4, como eu já tinha mencionado, né, ele consegue reproduzir, né, sendo que atividade comece por A ou finalize por GH, que é o caso de todos os traces aqui, ele conseguiria reproduzir sem problema nenhum. Né? Então, todos os cases podem ser reproduzidos completamente. Então, essa é uma alternativa, né, para a gente ver a checagem de conformidade, mas não seria a mais adequada. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Até tem algo aqui para a gente pensar sobre, né? Então, considerem uma modificação no modelo de processo N1, né? Aquele que eu acabei de apresentar para vocês lá, na quais os lugares de P1 e P2 eles são fundidos em um único lugar. Né? E, então, ao invés de termos a expressão B or C, né, and D, teremos a expressão B or C or D, né, ou D lá. Então, nenhum trace pode ser reproduzido completamente, né, e o fitness será 0. Né? Então, imagine, isso aqui já é um problema, né? Eu ia ter um fitness 0 lá, né? Por mais que alguns eventos eles vão atender a condição, mas quando uma condição falhar, o meu fitness vai ser 0 porque ele não passou, né? Seguindo esse exemplo aqui. Né? Mas imagina agora uma situação. Eu tenho um modelo A, e agora pensando em atividades, né? Então, eu tenho lá um trace,
que ele tem 100 atividades dentro dele, né? 100 eventos lá. E o modelo A, ele consegue reproduzir 99 das 100 atividades. Então, tem uma atividade que não está em conformidade à maneira que deveria acontecer, mas é uma atividade dessas 100. E eu tenho o modelo B, que ele consegue reproduzir 10 das 100 atividades. Então, vocês estão vendo essa discrepância, né, de um modelo para o outro. Porém, se eu considerar essa métrica ingênua, né, a métrica naiva em si, o trace ele seria considerado não conformidade em ambas, né? Indiferente se ele conseguiu reproduzir 99% das atividades ou se ele conseguiu reproduzir só 10% das atividades, eu vou desconsiderar ele. Né? Então, isso acaba sendo um problema, né, se eu for seguir nessa abordagem mais simples, né, para a checagem de conformidade, né? Então, a gente precisa de uma noção de fitness, né, definida no nível de eventos, né, no nível de atividades que ele consegue reproduzir, e não no nível do trace como um todo, né? Então, agora eu vou mostrar para vocês 3 formas de fazer isso, né? E uma né, não vai ser essa a mais simples, né? A primeira que a gente vai trabalhar é a questão do token replay. A gente já falou um pouquinho sobre o token replay, né? Eu acho que até mostrei alguma coisa para vocês já sobre isso, né? Não o token replay acontecendo, né? Ele passando por lá, mas o que seria ele, né? Qual seria a ideia dele? Eu até tinha apontado para vocês, olha, isso aqui a gente utiliza bastante quando a gente vai trabalhar lá com a checagem de conformidade, né? Então vamos ver como funciona esse token replay aqui no cálculo da conformidade em si. Então, né, contextualizando, né? Então, o que a gente chama de estratégia zero, né? Essa estratégia mais ingênua em si, nós paramos de reproduzir um trace assim que nós encontramos um problema, né? E marcamos esse trace como no fitting, né? Ou seja, eu peguei aquele trace, estou passando pelo meu modelo, em algum momento, né, não bateu algo ali, eu já paro, né? Eu já nem vou para frente e falo assim, ó, esse trace aqui está com algum problema, né? Não está em conformidade. Como eu disse para vocês, indiferente se é uma atividade ou se é 10 atividades, eu coloco ele como não em conformidade. Mas, né, quando eu vou utilizar o token replay, ele já não vai levar isso em consideração, né? Então ele vai continuar. Então, o que a gente está chamando de estratégia 1, nesse nosso caso, é o token replay, né? Então, ele continua reproduzindo o trace no modelo, mas restringe todas as situações nas quais uma transição foi forçada a disparar sem que estivesse habilitada. Então, ele meio que vai mapeando os problemas que teve quando ele estava fazendo o token, né? O token replay dentro do nosso modelo. Né? Toda vez que ele encontra um problema, né, ele tem lá um contador, né, não é um contador, né, são 4 contadores, vocês já vão ver no próximo slide, que ele vai mapeando como esse trace se comportou. Né, e a partir disso a gente consegue fazer um cálculo, né, para a gente ver essa questão de conformidade em si. Então eu tenho esse cenário aqui, então ele vai representar aquele modelo 1 nosso, né, que é aquele modelo que consegue reproduzir todos, né, que tinha uma conformidade alta, né, um fitness de conformidade alta, né. Então, eu estou trabalhando com esse trace aqui, em específico, ACDEH, e como eu já mencionei, né, naquele modelo N1, né, que nós já vimos. Aqui eu vou ter 2 tabelinhas que a gente vai acompanhando, né, todo o processo, né, dessa contagem, aonde o P ele representa todos os tokens que foram produzidos, né, a partir do momento que esse trace está passando pelo modelo. Né, o C ele representa os tokens que foram consumidos, o M, né, os tokens faltantes, né, de mísseis lá, e o R é os tokens restantes. Né? Então, sempre quando a gente vai rodar esse algoritmo, né, lá nos bastidores dele, ele vai ter uma tabelinha que ele vai estar mapeando isso daqui também. Então, na nossa primeira interação, reparem que eu já tenho, né, um token produzido, que é o token que inicia minha rede de Petri aqui. Né? Então, ele já apontou aqui, eu já tenho que P é igual a 1, já produziu um token. Depois, ele vai fazer o quê? A atividade A, ela vai consumir esse token, né? Então, ó, na próxima interação, ele veio aqui, e o que acontece? Ó? O A, ele consumiu, então tokens consumidos eu tenho 1, né? Eu atualizei, e agora no tokens produzidos, reparem que eu produzi 2, porque ele seguiu essa bifurcação, né? Então veio um token para cá e um token para cá. Né? E assim está o meu mapeamento até agora, né, dos meus tokens. Agora,
quem vai consumir o token será a atividade C. Né? Então, ó, a atividade C vai consumir, e o que, que aconteceu? Ele produziu, né, mais um token, que é esse token aqui, e o C consumiu um token. Então, eu tinha um só consumido, agora ele consumiu mais um, agora eu tenho 2 tokens consumidos. Agora, né, a próxima atividade que vai consumir um token vai ser o D. Então, ele vai vir aqui, ele vai consumir, consumiu aqui, reparem que ele atualizou, né, foi para 3 consumidos e foi para mais um produzido. Agora eu cheguei no E, ó, reparem que eu estou seguindo aqui meu trace. Né? Ele foi lá para o meu E vai consumir quem? Ele vai consumir os 2. Lembrem que esse meu E ele só vai ser executado, né, quando eu tiver esses 2 tokens aqui, né, nesses meus arcos de entrada. Né? Então, chegou aqui, ele pode ser consumido, foi consumido agora, então eu tenho 5 tokens que foram consumidos e 6 tokens que foram produzidos. Chegou aqui, a próxima, né, atividade a ser executada é H, então H agora vai consumir esse token. Ó, veja que H consumiu esse token, mas produziu mais uma, porém, ó, reparem aqui que, né, lá no nosso final, né, do nosso modelo, eu tenho o end lá, onde finaliza tudo. Né? Ele tem um token lá e esse token precisa ser consumido também. Né? Então, como ele vai ser consumido, eu tenho 7 tokens produzidos, né, e 7 tokens consumidos. Né? Nesse caso aqui, eu não tenho tokens faltantes e não tenho tokens restantes. Né? Ou seja, né, MR é igual a 0, né? Isso aqui foi um sucesso, né? Eu tive ali uma alta conformidade entre o trace, né, e o modelo, né, no qual eu testei ele. Né? Então tá tudo validando. O cálculo ele é feito utilizando essa fórmula aqui de fitness, né, onde ele vai calcular toda essa questão de tokens faltantes por tokens consumidos, né, depois no outro lado aqui da nossa equaçãozinha, tokens restantes, né, por tokens produzidos, aonde, né, nessa estratégia, ter tokens faltantes ou tokens restantes é igualmente ruim, né, a ideia é seguir esse caminho feliz, igual eu mostrei para vocês, né? Eu estar produzindo e consumindo lá no final, né? Eu consegui zerar tudo. O fitness, ele está no intervalo de 0 e 1, né? Sendo que se eu tenho um valor 1, é o valor que eu quero, né? Tudo deu certo lá. E o valor mais próximo de 0 ou 0, né? É que eu não consigo reproduzir ele, eu tive muito problema. Né? Então, nesse nosso caso, trocando os valores que a gente obteve nesse cenário aqui, repare que ele vai ser igual a 1, né? Já que não existem tokens faltantes ou tokens restantes. Né? Então, alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, beleza. Pode? Peraí. Tá. Professor, eu não entendi foi nada. Aí mesmo. Tá. Beleza. Vamos lá. No E ali, ele consumiu um token de C e B, é isso? Então vamos lá. Você está falando aqui no finalzinho? Do E. Do E, aqui. Isso, ele consumiu o token que estava no B3 e no B4. Como... Esse B4, ele veio lá do A, B... ele fez esse caminho aqui, ó. Mas o caminho não é esse. Mas ele precisa dos dois, por quê? Ele precisa. Na verdade, o caminho é esse aqui, ó. A gente está seguindo esse trace aqui de cima. Tá. Então, é exatamente esse. Então, vem, ó, pensa que ele vai começar aqui pelo A, né? Então, ele vai ter um token aqui, ó. A gente pode até voltando para ficar mais ilustrativo aqui, ó. Então, ele começa aqui o nosso fluxo. Beleza, né? Não rodou nada ainda, mas eu sei que esse trace aqui, por mais que ele tá aqui sem rodar, ele já produziu um token para começar a rodar nesse meu modelo. Né? Então, veja que o A agora, ó, ele vai consumir esse nosso token, né? Então, ele veio para cá. Beleza. Quando ele consumiu esse token, veja que ele teve que gerar 2 outros tokens. Ó. Ele gerou esse aqui e esse aqui. Por quê? Porque eu tenho essa bifurcação dentro do meu modelo. Né? Então, o meu modelo, tanto ele tem algo em paralelo acontecendo dentro dele, né? Na prática. Né? Então, ele gerou esses 2 tokens, aonde esse token do P1, ele pode realizar 2 atividades, ou melhor, uma atividade, ou ele vai realizar o B ou o C, né? Eu tenho um short aqui acontecendo. Nesse nosso caso, ó, reparem que ele realizou C, beleza? Ó, então, quando ele realiza o C, o que acontece? O C, ele consome esse token e produz outro token. Ó,
Tá aqui. Produziu esse token aqui. Como eu tenho atividades em paralelo, o que vai acontecer? Ó, ainda eu tenho esse token aqui, concorda comigo? Eu não fiz nada com ele estava parado lá. E o que vai acontecer? Eu tenho o D para ser executado agora. Ó, repare que o próximo é o D. Então o D ele vai consumir esse token que está aqui e vai produzir outro token. Então eu já fiz essa parte aqui, né, do meu trace, né, já atendeu e eu estou contando a quantidade de tokens produzidos e tokens consumidos. Veja que, nesse meu caso em específico aqui, para mim poder, né, executar a próxima atividade, que é o E, repare que eu tenho esse caminho aqui, né, aonde eu preciso ter esses dois tokens, né, para dar continuidade, né, nessa minha atividade E. Ele está esperando isso, né? Então, ele vai consumir esses dois tokens. Então, quando eu executar esse E, quer dizer que a atividade que eu precisava fazer nessa etapa em paralelo eu fiz, que foi o quê? Que foi a atividade C e a atividade D. Gerou dois tokens. Gerou dois tokens. Tudo bem. Né? Então, agora entendi. Daí quando ele chegou, consumiu e seguiu o fluxo. É paralelo, né? Está em paralelo, isso mesmo. Professor, quando ele vê esse pontinho aqui, essas que são a tal das transições visíveis lá da rede de Petri? Não necessariamente. Eu posso ter essas transições invisíveis ainda. Aqui eu não tenho nenhuma, mas eu posso ter elas. Né? E quando eu tenho elas, nesse caso aqui de checagem de conformidade, elas, dependendo onde elas estão, elas meio que são um coringa, que elas possibilitam eu ter um fitness mais alto, uma conformidade mais alta. Mas aqui eu não tenho nada invisível ainda, eu não tenho essas transições invisíveis. Aqui tudo está acontecendo. Beleza, né? Então, joguei aqui na minha fórmula, né? Pensa que eu estou calculando, né, a conformidade agora apenas de um trace específico, né? De um case específico. Nesse caso aqui, eu peguei aquele case. Qual case? Esse aqui. Deixa eu pegar aqui no meu apontador. Ó. Eu peguei esse case aqui, né? Testei ele, eu vi o resultado, né, dessa minha tabelinha aqui de tokens produzidos, tokens consumidos, tokens faltantes, tokens restantes, joguei nessa minha fórmula e a partir disso eu vou ter o fitness desse case, né, desse trace em específico. Fechou? Mas sempre eu vou ter um valor alto? Não. Né? Depende do modelo, depende do log que você tem. Né? Então, eu vou repetir o processo agora, mas lá para o nosso N3, aonde tudo é rejeitado. Né? Então, lá a gente encontra uma situação diferente, né? Porque esse modelo não possui todas as atividades que aparecem no trace, A, B, D, E, G. Se a gente for pegar aqui, A, B, D, E, G, vamos pegar A, B, o B já não tem, já matou o nosso B. O D ele tem, o C ele não tem, né? E o H, podem ver que eu não consigo reproduzir isso aqui. Isso aqui ele não está batendo, vai faltar coisa aqui. Né? Então, lá no final das contas, o que tem aqui é o A, D e E, porque o B não tem e o G não tem. Né? Então, reparem que isso aqui eu não tenho. Isso aqui eu não tenho no meu trace. Ou melhor, o meu trace tem, né? O modelo que não tem. Isso aqui eu não tenho. Mas no modelo, né? O modelo não vai atender esse nosso trace aqui, né? Então, como que funciona? Professor, não é ACDE, não? Deixa eu só apagar aqui, só para não... Eu não entendi a pergunta. Aqui passa a ser ADE. Né? O trace estudado passa a ser ADE. Tá, isso mesmo. Tem um erro aqui, é verdade. Agora que eu vi. Você está certo. ACDE. Isso, você está certo, porque eu tenho o meu trace aqui, A, B, D, E, G, né? Deixa eu ver, A, D, E. Espera aí, deixa eu ver se você está certo. Não. Vamos lá, deixa eu voltar um passo para trás. Esse é o meu trace, é o que está vindo. Esse não existe. Esse é o trace como um todo, ele que está vindo. Sim. E esse é o meu modelo. Eu estou tentando ver a conformidade dos dois. Tá, não entendi agora. Então, assim, o que não existe nesse meu trace aqui? Tá. Ele não vai ter o C e não vai ter o H. Né? Uhum. Ou seja, e não vai ter algumas coisas que tem aqui também. Pode ver que o B ele não tem. O B ele não vai ter e o G ele também não vai ter. Né? Nesse modelo. É que assim, né, batendo o olho aqui, né,
como eu tenho só um trace e um modelo, né, a gente consegue ver que essas atividades não estão acontecendo no modelo, né? Mas quando eu tenho vários traces acontecendo, né, um processo bem complexo, a gente não vai conseguir ver isso visualmente, né? Professor, Eu lembrei da minha aqui, ó, oitava série. Contido e contém. Isso. Oi? A, D, E. Aqui ele consegue, só que ele não chega no final do processo. E aí, como é que se dá? O trace, ele não funda. Isso, agora a gente tem que fazer aqueles cálculos. Agora a gente vai jogar no mesmo cálculo que a gente fez da nossa tabelinha para a gente ver qual que é o fitness desse trace aqui nesse modelo. Né? Então esse é o nosso objetivo agora. Né? Por isso que ele resumiu, porque ele falou assim, ó, é A, D, E, por quê? Porque o B e o G não tem. Né? Então a gente não chega lá no final. Né? Então como que fica, né? Respondendo a tua pergunta, o que vai acontecer? Né? Aqui eu até simplifiquei, né, para a gente conseguir agilizar. Então reparem que aqui eu já rodei tudo, o meu processo, mas a gente já vai debater sobre ele, né? Aonde esse é meu trace, A, B, D, E, G, né? Mas eu sei que o B e o G não tem, então eu sei que é A, D e E só ali, né? Eu tenho esse problema. Então o que acontece aqui no nosso cenário, nesse nosso modelo? Vejam que quando eu rodo tudo e vou ver a questão de tokens produzidos, tokens consumidos, tokens faltantes, tokens restantes, eu já não vou ter aquela harmonia, onde eu vou ter zero, tá tudo bonitinho, né? Onde eu sei que meu fitness é alto. Ou por quê? Porque na questão de tokens faltantes eu tenho 2, na questão de tokens restantes agora eu tenho 2. Né? Ou seja, né? Se eu for pegar aqui no nosso P1, aonde eu estou apontando que eu tenho um token restante, né? O porquê, ó. C, né, tinha que acontecer de acordo com o modelo, mas não aconteceu no trace, ó. Reparem, o nosso trace ele não tem C, ó. Se eu for voltar no trace completo aqui, ó, ele não tem CC, mas ele precisa acontecer. Se eu tenho um end aqui, ele ia precisar acontecer. Então, ele é um token restante que ele está lá, né? Eu precisei colocar ele para o modelo funcionar. Quando eu venho para o meu P3, né, ó, o E aconteceu no trace. Ó, o E aconteceu, tá aqui. Mas não era possível de acordo com o modelo. Né? Por quê? Por que ele não era possível? Porque aqui eu não ia ter um token. Então, aqui é um token faltante. Aqui ia estar faltando um token. Então, eu preciso colocar algo para ele poder executar. Senão, ele não executa. Ainda, quando ele chega aqui nesse P5, ó, o H tinha que acontecer de acordo com o modelo. No modelo tal H. Mas não aconteceu no trace. Ó, reparem que o trace não tem esse H. Então, novamente, ele é um token restante. Lá no final, ele vai gerar um token também. Né? Então, ó, o ambiente tinha que consumir o token do lugar end, mas esse token não foi produzido. Então, ele é um token faltante também. Então, quando eu amplio esse modelo, né, e começa a dar essa não conformidade entre o log de eventos, né, e o modelo de processo que eu estou estudando, né, eu preciso sempre ver o que está faltando, o que está restando, quando eu vou reproduzir o caminho lá do meu trace. E a partir disso que eu faço esse mapeamento, né, eu vou ter minha tabelinha atualizada, eu consigo jogar na minha fórmula, né, e essa fórmula vai apontar qual que é o fitness, né, desse modelo com esse meu trace aqui. Né? Então vejam que no caso do N1, o meu fitness era igual a 1. No caso agora desse trace aqui, com esse nosso modelo, né, devido a eu ter tokens faltantes, tokens restantes, eu já vou ter um fitness de 60%. Eu já não tenho esse fitness de 100%. Né? Aqui você já consegue, no N1 vocês também já conseguiam ver isso, né? Mas vocês já conseguem ver essa diferença que, mesmo o trace, né, vejam, a gente tinha o nosso trace, né? Ele não tendo todas as atividades que tem no modelo, ou vice-versa, né? Eu continuo rodando o trace. Né? Porém, ele vai mapeando aonde eu tive alguns problemas. Né? Ele vai falando assim, ó, para você rodar isso aqui, né, para você rodar esse trace nesse modelo, você precisaria gerar alguns tokens. Né? Daí aí que tá, ó, aqui falta um token, aqui resta um token. Né? E eu mapeio tudo isso e lá no final eu consigo fazer o cálculo. Né? Então, o algoritmo em si, ele vai ter esse propósito, né? Sempre fazer esse cálculo, né, do token replay em si. Tudo isso que a gente está fazendo até agora, eu sempre estou considerando, né? Reparem até a fórmula, né? Ele é muito específico para aquele case, né?
o case específico que a gente está estudando. Eu estou estudando esse case aqui, né? Essa sequência, esse caminho, nesse meu modelo em específico. Porém, pessoal, a gente precisa ampliar essa estratégia, né? Porque a gente tem que considerar o log de eventos como um todo, né? Para mim poder calcular qual que é a conformidade ou não conformidade, né? Conforme a gente está analisando, né? Então, essa estratégia, ela precisa ser estendida, né? Para o log de eventos, né? Que consiste de muitos cases. E a ideia é somar todos os tokens, né? Produzidos, consumidos, faltantes e restantes e aplicar, né? Na mesma fórmula, né? Então, vejam que eu tenho a mesma fórmula, porém, agora eu tenho um somatório aqui. Somatório do quê? Né? Dos próprios cases, né? Então, se vocês forem ver lá na minha tabela inicial, deixa eu pegar a minha tabela, cadê? Tá aqui. Devia deixar ela mais perto, né? Reparem que eu tenho um case que ele acontece N vezes. Eu tenho um outro case que ele acontece lá 191 vezes. Eu tenho outro case que acontece 144 vezes. Então, essa nossa formulazinha aqui agora, que a gente consegue utilizar, deixa eu pegar aqui, ela tem esse princípio. Então, eu vou pegar tudo isso, né? Vou ver tudo que está errando, que está acertando, que está de restante, né? De todos esses nossos traces, e lá no final, né? Eu consigo ver a conformidade ou não conformidade. Então, a ideia é a mesma, né? Então, essa é uma medida que varia, né, de 0, né? Que é uma reprodução muito pobre, né? Que não está em conformidade, né? O log de eventos com o modelo em si, e 1, né, ou mais próximo de 1, é uma reprodução perfeita dos traces no log. Então, vocês viram dois casos ali, né? O N1, eu tenho essa reprodução perfeita, e o N3, né, ele é uma produção mais intermediária, ficou ali em 60%, né? Então, a ideia é a mesma, mas a gente acaba expandindo, né, nessa outra fórmula aqui. Mas eu até recomendo vocês pegarem, né, o capítulo 8 do Van der Waals. Ele não é um capítulo tão extenso, mas vocês conseguem reproduzir, faz na mão mesmo, né? Faz um exemplo pequenininho e faz na mão para vocês verem que bate todos esses valores ali. Não é difícil para conseguir fazer. Então, como intuição, né? O que a gente tem? Se o fitness é 0,9, então aproximadamente 90% dos eventos puderam ser reproduzidos corretamente, né? Aproximadamente por quê? Por que eu não posso chegar lá e falar assim, esse 90% é uma certeza, né? Eu sei que é 90%, né? Porque, olhando um pouquinho mais a fundo, né, a forma que é feito o token replay, ele pode ter alguns probleminhas ali, né, nesse cálculo final que ele traz para nós, né? Então, a gente não pode falar que, é 90%, né? Então, uma transição que é forçada a disparar, ela pode ter múltiplos lugares de entrada, né? Isso aqui pode interferir lá nessa porcentagem final, né? Ou um pouquinho para mais, ou um pouquinho para menos, mas ela pode interferir. E ainda, né? Se dois eventos subsequentes são trocados em um processo sequencial, né? Apenas um token é faltante e um token é restante, né? Então, assim, tem alguns detalhezinhos, né, que podem interferir nessa conformidade como um todo. Então, sempre a gente fala, é 90% em conformidade, né? Mais ou menos isso daí. Né? Mas já é um bom parâmetro, né? É um parâmetro muito melhor do que você trabalhar lá com o trace como um todo, como eu falei inicialmente, que era a maneira mais simples, né? Ou seja, o meu trace não atendeu, eu falo assim, esse trace não está em conformidade. Né? Aqui não, aqui eu já levo em consideração as atividades, né? Levo ali o fluxo que elas acontecem. Então, isso aqui é muito mais utilizado do que aquela maneira simples lá, que pode me levar lá facilmente ter fitness muito baixos, né? Dependendo da situação. Então, fazendo isso, né, utilizando essa formulazinha aqui, né, onde eu calculo o token replay, né, a conformidade, para todo log em cima daqueles modelos que foram gerados, né, o que eu tenho? O N1 que vocês viram, ele vai atender 100%, né, tem 100% de conformidade entre o log e o modelo de processo. O N2, ele tem 95% de conformidade. A gente até pode fazer algumas análises, né? Pensa comigo, eu quero fazer uma análise no caso de modelo normativo. Pensa que o modelo normativo é aquele modelo conceitual que você tem certeza que é aquilo e não poderia ser algo diferente, né? Que quando você desenhou ele lá com o analista de processo, com o pessoal lá de administração dentro da organização, né? Então, eles poderiam falar assim, cerca de 5% dos eventos, eles desviam do esperado,
né, porque deveria ser assim, né, então tem alguma coisa acontecendo. Na perspectiva do modelo descritivo, né, quando eu não tenho esse modelo e estou olhando só o log, né, eu poderia falar que o modelo ele é incapaz de explicar 5% do comportamento observado, né, então tem esses pontos de vista. Já se eu pegasse, né, o log lá completo lá no N3, né, que foi aquele outro modelo que tudo rejeitava, o meu fitness seria de aproximadamente de conformidade 87%, e o fitness de conformidade lá no N4 seria 1, né? Que daí está entrando só aquela questão que teria que ser atividade A para iniciar e a G ou H para finalizar, e eu teria aquele esquema de uma flor ali, de uma estrela, né? Então ele permite várias coisas nesse cenário. Né? Então essa é uma das maneiras de trabalhar com checagem de conformidade. A gente pode fazer alguns diagnósticos depois em cima, né, do que está sendo gerado, né, as ferramentas elas apresentam isso, né, então a gente consegue, né, ter gerar conhecimentos interessantes a partir disso, né. Aqui tem né, que foi feito, né, então até está no livro do Van der Alt, né, vocês acabam vendo, né, outras questões, mas ainda a gente consegue gerar outras, né. Então veja aqui, ó, na atividade E de decisão, né, então uma decisão foi tomada 566 vezes sem que o exame C fosse realizado. Então, a gente teria que analisar o porquê que isso aconteceu nesse modelo. Se isso pode ou não pode. Se isso está em conformidade ou não está em conformidade. Né? Então, isso pode, né, ter alguns indicativos. Ainda, 461 cases, né, ou seja, instâncias, né, não alcançaram o fim porque as requisições não foram rejeitadas. Né? Então, por que elas não foram rejeitadas? Teria que ser rejeitado ou pode não ser rejeitado para finalizar? Então, são questionamentos que a gente pode fazer a partir dessa checagem de conformidade. Né? Então, essa é uma das maneiras. Eu até fiz um códigozinho aqui para vocês, deixa eu descartar, deixa eu manter aqui, só para vocês terem como referência. O que eu fiz? Deixa eu primeiro explicar, né? Depois eu vou mostrar o alinhamento para vocês, mas já vou usar essa partezinha da aula para mostrar. Eu peguei um log de eventos, né? Ou melhor, eu tenho um log de eventos, ó, pensem comigo. Eu tenho esse log aqui, né, que eu peguei lá do meu sistema de informação, né, onde eu tenho 6 cases, né, então veja que eu tenho o primeiro case, que é o case 1, eu tenho A, B, C, D. Eu tenho o segundo case, ó, A, C, B, D. Eu tenho o terceiro case, que é um AD. Eu tenho o quarto case, que é um A, B, C, D, igual o primeiro case. O quinto case, ele é igual ao segundo case. E o sexto case é um AD também. Né? Então, imagine que isso aqui é o meu log de eventos. Né? Então, a ideia é mostrar algo bem mais prático aqui para vocês agora, né, no critério que eu acabei de explicar. E o que acontece, pessoal? Eu tenho um modelo. Beleza. Como que era o modelo conceitual dele? Né? Imagina que o modelo, né, que foi desenhado lá via BPMN, né, é esse aqui, aonde ele acontece a atividade A, né, e ele vai acontecer em paralelo a atividade B e C, ou, né, C e B, e depois que ele finaliza, ele faz a D e fecha o processo. Então, a empresa, a organização, está esperando que funcione desse jeito aqui. Então, quando eles mapearam, tem que funcionar desse jeito. Porém, ó, só batendo o olho no nosso log de eventos, repare que o case 1 funciona desse jeito, o case 2 ele funciona desse jeito também, ó, só está invertido. Ó, repare que aqui acontece B e C, e aqui é C e B, mas o modelo permite isso. Né? São atividades em paralelo e a gente não está identificando o que tem que terminar antes, só que elas acontecem em paralelo. O que o nosso modelo conceitual ele não permite é isso aqui, ó, A e D. Então, veja se a gente voltar para cá, ó, não tem nenhum momento que ele pule do A para o D. Isso aqui não pode no nosso modelo. Isso aqui não está em conformidade. Então, o nosso algoritmo, né, quando a gente utiliza essa tarefa da mineração de processos, ele tem que apontar isso para nós. Né, o que não está em conformidade, né, qual que é o nosso problema comparando o log com o modelo. Novamente, eu peguei no PM4Py, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó.
não é meu código, eu pedi para gerar e depois só validei ele, né? Só vi o que estava funcionando e fui corrigindo, mas ele tá ok, tá funcionando, depois eu passo para vocês, né, caso vocês precisem, né, para alguma coisa. Então reparem o que eu estou fazendo aqui. Então eu estou pegando o meu X, né? Quem que é meu X? O meu X é isso aqui, né? Eu poderia ter importado o próprio CSV, né? Mas no meu caso eu estou importando o X, então eu peguei e transformei isso aqui em um X. Ah, professor, como que você está fazendo para transformar CSV em X? Ou eu utilizo o próprio Prom para fazer isso, ou faço direto no disco, né? Então, as ferramentas que vocês estão, né, fizeram o cadastro para utilizar com e-mail acadêmico, elas permitem vocês ficarem salvando, né, em extensões diferentes e aí extensões dentro da migração de processo. Então, a gente consegue, né, brincar com isso depois. Beleza. Eu peguei também, ó, eu estou importando, esse é meu modelo BPMN, então eu estou pegando exatamente esse modelo aqui, estou jogando lá para o meu código. Ele vai converter ele, né, para uma rede também, né, para a gente poder fazer isso. E agora, ó, reparem que eu estou fazendo essa checagem de conformidade, né, baseado em token replay, né, o que eu acabei de explicar para vocês. Então, eu vou fazer esse fitness, né, esse encaixe do token replay, e ele está passando, ó, o próprio log e as informações lá do modelo. E aqui ele vai gerar algumas informações que eu pedi adicionais. Né? Então, ó, vou mandar rodar. Ah, e lembrem, pode falar? O PM4Py faz isso aí, né, professor? Faz. Eu estou fazendo com o próprio PM4Py. Estava vendo aqui. Isso. Tudo que eu estou fazendo com o PM4Py. Tudinho que eu estou utilizando aqui. Eu acho que só essa última parte aqui que não é do PM4Py, mas o restante é tudo PM4Py. Não, exportar para pegar CSV. Faz. Para quem precisa. O processo, né? Isso, pessoal, para quem precisa, ele vai fazer, né? Então, ele, né, o próprio PM4Py vai pegar um CSV, vai gerar um X, ou vice-versa, né? Lá tem vários pacotes, então vocês conseguem manipular bem esse tipo de arquivo. É só vocês terem os parâmetros mínimos para poder trabalhar com os arquivos, né? Que é a questão de ter uma noção de case, né, e uma atividade em si. E ele está ordenado, ou ter um timestamp, ou, né, estarem numa sequência ali. Daí vocês conseguem trabalhar. Então, mandei rodar o meu token replay e olha o que ele traz para mim. Primeiro ele vai trazer, né, qual que é essa minha conformidade, né, do log fitness meu. Então ele está trazendo que é 75%. Né, o que é esse 75%? É essa minha conformidade entre o que? O meu log, o que está acontecendo no sistema, né, com o modelo, né, conceitual, né, com o modelo lá que alguém desenhou. Além disso, o que mais que ele vai trazer para mim? Ele vai apontar esse meu código aqui. Ele vai apontar aonde eu tive problema. Então ele está falando, ó, o case 3, você teve problema. O que você teve, ó? Lembra lá os tokens missing, o que estava faltando, o que estava sobrando? Ele traz isso para mim. Ó, quando ele rodou, ele calculou isso, né, e está trazendo que eu tenho esses valores restantes. Então, quando eu vou fazer o cálculo, o fitness dele, ele fica 0,5. E eu tenho o case 6, como ele é igual, ele vai ter os mesmos resultados, né? Mas ele está apontando aqui para mim, ó. Eu tenho esse problema aqui no A e D também, né? O fitness dele é de 0,5 e eu tenho lá tokens faltantes também quando ele vai rodar esse trace. Então, aqui, né, nesse código, eu acho que ele explica bem essa questão do token replay, como ele funciona, qual é a ideia, né? E vocês podem brincar um pouquinho com isso. Vejam que, né, o que não tem no PM4Py, eu quero trazer algo que não está lá no PM4Py, né? Hoje em dia está muito fácil vocês conseguirem gerar também. Então, se vocês sabem o que vocês querem ou o que vocês querem além daquela informação que o PM4Py está trazendo para vocês, né? Hoje a gente consegue manipular muito rápido o código, né? E vocês conseguem apontar isso também lá nos resultados finais. Se vocês quiserem também, eu quero utilizar o PM4Py, eu quero usar a parte gráfica, eu quero plotar essa informação. E quero mostrar aonde não acontece a conformidade, né? Deixar com uma cor diferente, ou apontar via token replay mesmo, né? Fazendo algo mais animado ali, como se fosse um GIF, né? Então, isso vocês conseguem fazer tudo via código, né? O importante é vocês,
Eu sei como funciona a teoria, eu sei como funcionam os algoritmos, então eu vou só reproduzir isso, né? Vou criar esse GIF aqui e ele vai funcionar, né? Então, esse é o nosso token replay. Beleza. É a única forma de fazer? Não, né? Então a gente tem mais uma forma, que é o alinhamento, né? O alinhamento vocês vão ver. Oi? Uma pergunta besta aqui. Pode perguntar. Lá no Pem4Py, a gente tem que ter exatamente o mesmo nome de processo, tanto no BPMN quanto no X, para ele poder fazer o comparativo. É isso? Sim, ele vai precisar para ele poder comparar, sim. A gente vai precisar disso daí. Exatamente o mesmo nome, né? Senão ele vai ter problema quando ele for comparar os dois, né? Porque ele vai utilizar isso como referência. Tá bom. Eu tenho quase certeza que é isso. Que eu tava pensando se talvez não dava para parametrizar, tipo, no próprio código, sabe? Mas eu tenho quase certeza que ele... Eu acho que essa questão de parametrizar não seria um problema também, né? Para você não ter erro nenhum, né? Mas eu tenho quase certeza que ele vai buscar esses mesmos nomes para ver se são as mesmas atividades que estão acontecendo, né? Então eu preciso ter o mesmo nome. Obrigada, professor. De nada. Então, pessoal, continuando aqui. Então, a segunda forma é o alinhamento, né? Então, o alinhamento já vai mudar um pouquinho esse nosso cenário, né? Vocês vão ver que a gente já não vai ter exatamente aquela mesma fórmula, aquela mesma maneira de fazer o que a gente estava chamando lá de token replay, né? Então, aqui, primeiro com algumas definições, né? Então, a ideia, ainda assim, é fazer a checagem de conformidade, né? Mas seguindo uma outra abordagem. Aqui até ele traz uma definição que está lá no livro do Van der Waals também. Então, ó, um movimento é um par, né? X, né? YT, né? Em que o primeiro elemento X ele é referente ao log de eventos. Então, imaginem, né? Para quem ainda não pegou bem, aquele CSV que eu acabei de mostrar para vocês, que tem aqueles 6 cases, né? Então, é referente àquele meu log. E o YT, que é o nosso segundo elemento, ele é referente ao modelo. Então, x log YT ao modelo em si. Ele traz alguns exemplos, né, para ficar mais fácil, né, abstrair essa informação. Aonde, né? Eu tenho o A, né, aqui no meu log, e vejam que eu também tenho o A lá no meu modelo. Então, ele está falando, ó, tanto o log quanto o modelo, eles fazem um A-move. Né? E o movimento no modelo é causado pela transição T1, ou seja, está tudo certinho. Lá no meu log de eventos está acontecendo a atividade A, lá no meu modelo está acontecendo a atividade A. Né? Tudo deu certo. Eu posso ter também, né? Esse símbolo aqui, ele representa como se fosse um nulo, né? Um vazio, que algo não aconteceu, não está lá. Né? Então ele usa exatamente essa notação aqui. Então, a ocorrência da transição T3 com o rótulo C não é imitada por um movimento correspondente no log. Ou seja, lá no modelo eu tenho esse C, né, lá na transição 3, mas no log de eventos eu não tenho isso. Né? Então, quando eu faço esse alinhamento, ele vai estar vazio. Né? Aconteceu algo no modelo que não está no nosso log de eventos. E eu posso ter o inverso também, né? Então, o log, ele faz lá o fmove, por exemplo, né? Ele tem uma atividade específica que não tem no modelo. Então, essas são as definições quando a gente vai trabalhar com um alinhamento. Então, um alinhamento, ele é uma sequência de movimentos legais, né? Tal que, depois de remover todos, né, os nossos, vamos chamar aqui de nulos, ou vazios, né? A linha do topo, né, no diagrama, ó, reparem aqui que eu tenho 2 diagramas, correspondente ao trace no log, então, ó, trace do log mesmo, e a linha de baixo do diagrama, né, correspondente à sequência de disparos iniciados em um estado inicial do modelo de processo e finalizando a algum estado final. Então, reparem isso aqui, ó. A linha de cima é o que eu tenho lá no log de eventos. É o que está realmente no meu log, o trace que eu identifiquei no meu log de eventos. E o de baixo é o modelo de processo. Então, reparem aqui, nesse meu primeiro exemplo, aqui tudo está dando certo. Lá no log eu tinha um A, no modelo eu tinha um A. No log eu tinha o D, no modelo eu tinha o D. Lá por fim, no log eu tinha o H e no modelo eu tinha o H. Então, aqui é o melhor cenário possível. Tudo deu certo, tudo funcionou. Nesse cenário aqui, já muda um pouquinho.
né? Ó, e estou seguindo a mesma linha, né? Em cima, a linha de cima é trace e o de baixo é o modelo, né? O modelo conceitual, igual a gente comparou agora. Ó, eles começam com um A, beleza, os dois estão atendendo isso, porém depois já é diferente. Ó, vejam que no trace eu tenho B, lá no modelo não é o B. Depois eu tenho o D, lá no modelo não é o D. Depois eu tenho o F, lá no modelo não é o F. E depois ele continua. Ó, lá no modelo eu tenho o C, lá no trace eu nem tenho C. Lá no modelo eu tenho o D, né? O D já foi. Aqui eu não tenho mais nada. Lá no modelo eu tenho o E e no trace eu nem tenho o E também. Então, vejam que ele muda bastante lá do token replay a maneira que a gente fazia lá. Né? Mas já vai também dar alguns exemplos, já vai ficar mais palpável isso aqui para vocês. Então, considerando esse trace aqui, ó, A, D, B, E, H. Ó, pessoal, e sempre prestem atenção no trace que a gente está trabalhando agora quando a gente está falando de conformidade. Né? Porque se vocês não pegarem que a gente está trabalhando com um trace específico, fica confuso, né, quando a gente for mapear ele lá no nosso modelo. Beleza, eu tenho esse trace aqui e eu posso ter lá os mesmos modelos que a gente viu anteriormente lá no token replay. Né? Lembra lá que eu tinha lá o N1, N2, N3 e N4. Quando a gente está trabalhando com alinhamento, né, com essa técnica aqui de conformidade, ele busca, né, encontrar alinhamentos ótimos. E aqui até tem um ponto, né? Ó, alinhamento ótimo é a melhor correspondência entre um trace e um modelo. Porém, pessoal, quando eu falo que o alinhamento é ótimo, eu não estou falando que é o melhor possível, é aquele que vai dar 1. Né? Eu já vou deixar isso mais claro depois, né? Mas só para vocês entenderem que eu posso ter mais de um alinhamento ótimo e depois eu tenho que escolher o que tem o menor valor. Então, ele vai fazer outros tipos de cálculos ali, eu tenho outras projeções para ele gerar esses alinhamentos ótimos, né, a partir dessa técnica aqui. Então, ó, dado o N1, que é esse modelo aqui, há precisamente um alinhamento ótimo. Então, beleza, nesse alinhamento N1, fechou isso. Né? O alinhamento ótimo, né, ele acaba sendo o melhor mesmo porque ele deu o maior valor. Né? Por que ele deu esse maior valor? Porque tudo bate. Ó, aconteceu A, aconteceu A. Beleza. Ó, aconteceu o D, aconteceu o D. Ó, aconteceu depois o B, aconteceu o B. Aconteceu, vamos pegar... cadê o nosso... aqui o B, aconteceu o B, beleza. Daí aconteceu o E e agora aconteceu o H. Ó, aqui ele segue esse mesmo caminho. Então, ele já encontrou o melhor modelo. Uma coisa que vocês poderiam questionar, quando ele está buscando isso, ó, nesse caso, já encontrou de cara. Mas não necessariamente ele poderia ser assim, pessoal. Vocês vão falar, poxa, professor, mas eu não estou entendendo. Como assim não necessariamente ele poderia ser assim? Vocês concordam comigo que, ó, se eu fosse desenhar isso aqui de novo... Ó, deixa eu usar esse aqui, ó. Vou usar esse aqui como exemplo. Fica mais fácil que o meu desenho. Ó, aqui embaixo é o modelo que ele seguiu, ó. A, D, B, E, H. Ó, A, B, D, E, H. Mas vocês concordam que eu poderia mudar esse meu D pelo meu C? E poderia mudar esse meu H pelo meu G? Ó. E o que aconteceria? Isso aqui, ó, ele não encontrou. Não seria igual. E aqui também não seria igual. Ó. Então, ele teria essa versão aqui, ó. Até reparem aqui, ó. Vejam que aqui eu tenho um sigma 5 2D. Né? Por quê? Porque é a segunda versão que ele está buscando. Né? Ele já buscou duas alternativas diferentes desse mesmo trace. Né? Então, eu poderia ter aqui o 1, 1, 1. Né? Por exemplo. Né? E isso aqui seria uma das alternativas. Claro que nesse nosso cenário, essa alternativa que ele traz, deixa eu apagar aqui, essa alternativa que ele traz seria a melhor, ó, do jeitinho que está aqui, seria melhor. Porém, se eu mudo o caminho do meu modelo, eu gero outras variações, né, outros alinhamentos ótimos, né, desse meu mesmo trace. Né, daí depois eu tenho que escolher qual que tem o menor valor. Né, beleza, nesse caso eu vou escolher esse aqui, né, porque tudo deu certo nesse meu cenário específico. Então, dado agora esse mesmo cenário A, D, B, E, H,
Porém, lá agora no nosso modelo 2, né, o nosso modelo 2, ó, reparem que ele é um pouquinho diferente. Eu já vou mostrar isso aqui também lá para frente para vocês. Ó. Existem múltiplos alinhamentos ótimos, né, aonde, né, esse no move, né, ele vai denotar, né, um desalinhamento. Ó. Veja que aqui, ó, nesse nosso caso, eu não tenho esse demove ali, eu não tenho esse desalinhamento. Tudo deu muito certinho, mas como eu mostrei para vocês agorinha, se eu, né, seguisse outros caminhos do meu modelo, eu poderia ter algum desalinhamento aqui sem problema nenhum também. Né? Então vejam agora esse nosso cenário. Ó. Deixa eu voltar para cá. Então vejo que eu tenho o meu modelo, né, e eu tenho alguns modelos ótimos que foram gerados. Ó, se a gente for pegar, a gente vai ver um por um agora. Vamos pegar esse primeiro modelo aqui. Ó. Mas só prestem atenção nisso. Ó. É o mesmo modelo, é o mesmo trace, mas ele está gerando alguns modelos ótimos para o mesmo trace. Né? Depois, lá para frente, vocês vão ver que a gente acaba escolhendo, né, em uma parte da fórmula qual que é o melhor, né, modelo, alinhamento ótimo para aquele trace em específico. Né? Então, o algoritmo acaba fazendo todos esses cálculos para nós. Então, estou pegando o primeiro aqui, esse 2A. Então, o que acontece? Ó? Eu tenho lá ó, o A, D, B, E, H. E eu vou, né, usar lá no nosso log. Né? Então, primeiro ponto, né, que até vem marcado aqui no nosso slide. Ó. O modelo, ele faz um bmove, né, antes que D possa ocorrer tanto no log quanto no modelo. Então, se vocês forem pegar o modelo, ó, a linha nossa de baixo, o que ele fez? Ele executou o A, depois ele executou o B. Reparem no nosso cenário aqui, o nosso trace, ele é A, D, B. Ele não executa um B antes. Por isso que ele deu, né, esse bmove, né? Ele não tem. Né? Então, ele colocou esse símbolozinho de nulo. Depois, o que acontece? Ó? Depois, o modelo ó, executou o B, depois executou o D. Beleza. No nosso caso, o nosso modelo, ele também vai executar o D também. Então, está tudo certinho. Né? Porém, depois, o nosso modelo, ele executa o B. E agora, o nosso trace, desculpa, ele executa o B. Porém, o nosso modelo, ele não vai fazer esse B. Né? Então, veja, ó, o bmove, que não é mais possível segundo o modelo. Por que não é mais possível? Ó? Depois que eu executo o D, ó, onde eu estou aqui, eu não consigo voltar para o B. Não tem como eu fazer isso. Então, eu coloco esse nulo aqui. E depois ele continua, ó, E e H. Beleza, então, esse é um alinhamento ótimo, né, possível nesse meu trace aqui. É o único? Não. Ó, eu posso vir para cá agora, eu já vou ter outro. Reparem agora o meu modelo aqui de baixo, ó, essa linha aqui de baixo, ó, com essa linha de baixo. Vejam que aqui eu estou usando o B e agora eu estou utilizando o C. Então veja que ele vai tentando outras alternativas, né, dentro desse mesmo cenário, né, dentro desse mesmo modelo, né, com o mesmo trace. Agora, ó, A, C, D, E, H. A mesma coisa, pessoal. Né? Eu tenho que fazer essa mesma ideia, aonde, ó, se eu pegar aqui, ó, o modelo faz um cmove antes que D possa ocorrer tanto no log quanto no modelo. A mesma coisa que a gente tinha, né, no exemplo anterior, no alinhamento anterior. E agora aqui, ó, o log faz um bmove que não é possível segundo o modelo. A mesma coisa que aconteceu, né, anteriormente, ó, mas com situações diferentes, que aqui eu tenho um B, aqui eu tenho um C. E por fim, né, foi alterado também. O que a gente está alterando agora? Ó, A, D, B, E, H. Ó, é uma outra forma de demonstrar isso aqui também. Né? Totalmente diferente do que a gente tinha aqui e o que a gente tinha aqui. Né? Mas reparem que no final eu acabo tendo, né, esses dois move aqui, né, essas duas faltas, né, esses dois desalinhamentos, um pelo trace e um pelo modelo. Né? Então, se eu fosse calcular e ver qual desses três, né, quais desses três alinhamentos é ótimo, né, ele ia pegar, né, qualquer um deles, porque no final o cálculo deles seria o mesmo, né? Porque todos tiveram um para o trace e um para o modelo. E isso, pessoal, ele pode gerar vários, né? Conforme o trace e o modelo que você tem, né? Então, existe um custo computacional ali para calcular tudo isso daí. Então, dado que existem, né, vários alinhamentos possíveis, né, é preciso escolher um deles, né, como vocês viram, pode existir vários mesmo. Aqui a gente só tem 3, mas a gente poderia ter mais. Né? Então, é preciso escolher um deles, né, e vai optar, né, pelo que tiver o menor custo. Né? Então, nesse caso aqui, como eu disse para vocês, todos
parecem ter o mesmo custo, né? Falhar um em cima e um embaixo, né? Então, ele poderia optar por qualquer um desses. Ou, ainda, ele poderia encontrar, né, um alinhamento ótimo, ele vai pegar o que tiver o menor custo, que seria o melhor dos ótimos, digamos assim. Então, o custo, ele é associado aos movimentos legais que está acontecendo, né, que são esses movimentos aqui, né, entre o alinhamento do modelo e do trace. Movimentos síncronos, ele tem custo zero, né? O que é esse movimento síncrono? Ó, aconteceu no log e aconteceu no modelo. Então, isso aqui é síncrono, aconteceu nos dois, então o custo é zero. Movimento de modelos visíveis tem custo zero também, né? Isso daqui é daquelas transições visíveis que um colega de vocês comentou. Ele vai ter um custo zero, nesse caso aqui aparece, vai estar lá no livro do Ausch também, né, esse detalhe. Movimentos de modelos visíveis. Movimentos de modelos visíveis têm custo maior do que zero e movimentos de logs têm custo maior do que zero. Ou seja, se eu errei no modelo, como está aqui, o custo, né, vai ser maior do que zero, e se eu errei no log, o custo vai ser maior do que zero também. Porém, para simplificar tudo, sempre quando a gente tem um erro, a gente coloca que esse erro é igual a 1. Fica mais fácil para analisar. Então, como assim? Ó, vamos pegar esse primeiro exemplo aqui. Ó. Veja que o custo dele é igual a 1. Por quê? Porque eu tenho um erro lá no log. Então, custo 1. Aqui, custo 1 também. Né? Aqui, custo 9. Né? Por quê? Eu tenho 4 referente ao modelo, né? E 5 referente ao log. E assim vai indo, pessoal. Né? Posso ter custo 0, né? Que é o modelo ideal no nosso caso. Né? Eu sei que vocês vão, né, vocês podem questionar, poxa, professor, mas aqui você tem um move, ó. Você está tendo esse move. Aqui não teria que ser um custo 3? Não, né? Lá no livro do Ausch, vocês vão ver que aqui eu estou trabalhando com modelos invisíveis. Ou seja, aquela transição silenciosa, né, que o colega de vocês comentou. Daí ele não conta como custo, né? Mas se eu não tenho isso, né, ele vai considerar um custo sim. Então, essa é uma forma. Eu tenho a formulazinha também que eu vou jogar tudo isso, né? Mas aqui tem um ponto interessante, né? Que lá no livro vocês vão ver em detalhes que, além de ver o custo mínimo, né? Que eu vou escolher, né, eu sempre tenho que escolher um custo mínimo, eu também vejo qual que é o custo máximo que ele vai poder gerar para mim. Então vejam que aqui, ó, aqui eu tenho um custo de 1, beleza, utilizando esse cenário. Porém, eu tenho que rodar outras vezes, né, com outras possibilidades, porque eu também preciso encontrar o pior cenário. Né? Qual que é o pior cenário de todos, né, que eu tenho entre esse trace e entre esse log? Quando eu encontro esse pior cenário, eu também vou utilizar isso lá para o meu cálculo. Né? Então, eu vou ter o melhor cenário e o pior cenário. Né? Eu divido isso e tenho o meu fitness daquele meu trace, né, nessa nossa equação aqui. E da mesma forma que a gente faz lá para o token replay, aqui eu vou fazer parecido, né? Eu vou pegar isso, né, e vou escalar, né, para fazer com o log todo, né? Então, né, para quem quer se aventurar nessa área, né, de checagem de conformidade, né, novamente, faz um exemplo pequenininho, um token pequenininho, e faz o cálculo na mão mesmo ali para vocês verem como funciona, né? E entender, né, o porquê desses valores, né? Por que o meu fitness ele para um trace específico é 0,80 e agora como que eu jogo isso para ver como o log todo e por que o log todo fica, sei lá, 0,85. Então, com um toy pequenininho, vocês conseguem analisar todas essas informações. E como resultados, né, do alinhamento, né, da checagem de conformidade por alinhamento, então, todos os traces, né, do log completo, né, eles possuem um alinhamento ótimo de custo zero sobre esse modelo. Né? Vejam que eu estou no modelo N1, então tudo roda no modelo N1. Então, há 7.539 movimentos síncronos, né, para 1.591 cases. Então, todos os cases rodam certinho, né, não tem problema nenhum. Não existem movimentos apenas de log ou apenas de modelo. Tudo dá certo e o fitness é igual a 1. Vejam que lá no token replay eu também tinha 1. Né? Então, tanto nessa técnica quanto na outra técnica, nesse N1, ambos, né, eles conseguem o mesmo valor. Se eu pego o N2, né, ele já muda um pouquinho. Aqui eu tenho situações de problemas, digamos assim. Né? Então, há 557 situações no log de eventos, né, o full, nas quais D ocorre antes de B ou C.
Então é um problema observado, né, nos nossos traces. Ainda há 7.082 movimentos síncronos, né, dentro desse meu cenário específico. Porém, 457 movimentos de modelo eu tenho um problema, e 457 modelos de log eu também tenho um problema, que é aqueles modelos faltantes, né? Então, no total lá, eu vou ter lá um erro de 914, né? Então, veja que tudo isso daí ele vai mapear para mim quando eu uso o algoritmo, né? Eu também preciso ver lá o meu maior erro. Então, ele também vai calcular esse maior erro. Então, daqui ele dá um valor alto. Então, no livro vai ter bem certinho a maneira que ele chega nesses 14.494, né? Mas ele faz todo esse cálculo para chegar. E no final, né, jogando lá na nossa fórmula, né, para ver qual que é o meu fitness, né? Eu vou ter 0.9369. E até tem uma observação aqui, né? Então, esse fitness, ele é levemente menor do que aquele obtido, né, pelo token, né, replay, porque ele é sensível a problemas que ocorrem nos loops, né? Porém, pessoal, o fato dele ser um pouco menor do resultado que a gente tinha no token replay, né, usando o mesmo modelo, as mesmas entradas, não quer dizer que ele é pior, né? Pior assim na questão da qualidade, né? Que eu não posso confiar nele. Na verdade, o token replay ele é um pouquinho mais flexível. E o fato dele ser mais flexível, ele permite, né, que o resultado de conformidade seja um pouco mais alto, né? E quando eu trabalho com alinhamento, ele já não tem isso. Ele é um pouco mais rígido, né? Ele penaliza um pouquinho mais ali. Então, ele acaba, né, dependendo, pode dar um resultado um pouco mais baixo, mas talvez seja um resultado mais correto ali para você se trabalhar, né? Então, se for para escolher um dos dois, talvez, né, fica com alinhamento, né? Você vai ter um resultado, né, uma acurácia maior ali de conformidade. Eu também fiz para vocês, e vou disponibilizar lá um códigozinho relacionado ao alinhamento. É o mesmo cenário, pessoal. É a mesma coisa que eu acabei de explicar lá. Ó, eu tenho log, eu tenho BPMN, né? Então, repare que são entradas, né, para mim conseguir fazer essa conformidade, né? Eu preciso disso. O que eu estou mudando aqui nesse nosso cenário, né? Agora eu vou usar a questão do alinhamento, né? Então, lá eu estou usando o token replay, e aqui eu estou utilizando o alinhamento, também tudo do PM4Py, só que aqui eu pedi para ele gerar seguindo esse princípio que a gente viu nos slides. Ó. Deixa eu mandar rodar. Mandei rodar aqui. Ele vai trazer para mim um log fitness, 0.90. Veja que no nosso caso, aqui até foi um pouco maior, né, do que a gente teve lá no token replay. Né, lá não chegou os 90%, aqui já chegou. E aqui ele vai trazer se está alinhado ou não está alinhado. Ó. Então, é o que tinha nos slides, ó. Log modelo, ó. AA, BB, CC, DD. Tá certinho. Aqui ele vai trazer esse alinhamento também, ó. AA, CC, BB, DD. Ele não está trazendo todos, né, no meu código aqui. Mas eu poderia trazer todos e escolher o que tivesse o melhor fitness, né? Nada ia impedir da gente fazer isso aqui também. Aqui eu só pedi para trazer o melhor dos ótimos, sabe? Ó, no case 3, aqui eu tenho um problema. Ó, e vocês viram esse problema, ó, a gente consegue ver, né, aqui no nosso log, aonde eu tenho um log, ó, ele tem o A, o modelo tem um A. Agora, no log, eu não tenho B. E se eu for voltar para cá, ó, é lá no nosso case 3, ó, no que está aqui. Reparem que eu não tenho o B mesmo. O B está onde? O B está no modelo e o C está no modelo, mas não está no meu log. Então, ele está representando isso aqui para mim. E no final, eu tenho o D. Ele calculou esse fitness, né? Deu 0,66%. Ele vai fazer isso para os outros também. Né, o 4 deu tudo certo, o 5 deu tudo certo. E o 6, como ele é parecido com o case 3, ele vai ter esse mesmo problema também, né? Mas vai apontar o fitness, né? E depois ele vai ter o resultado total. Né? Então vejam que, né, o código não é complexo, né? É só questão de subir o X, subir o BPN e depois você comparar, né? É mais a questão da análise mesmo, né? O que você quer analisar e como você quer apresentar esse resultado, né? Lá para dentro da organização, né? Pensem comigo, sempre é importante, né? Como que o analista de negócios vai receber isso aqui, né? Se você apresenta a conformidade entre isso e aquilo, né? Entre o log e o modelo é de
92%. Né? Se você traz só esse 92%, você não está agregando muito valor. Você precisa trazer mais informações, né? O que é esses 8%? Quais são essas atividades, né? Quais são essas transições, né? De uma atividade a outra? O que isso representa no modelo como um todo? Então, parte de vocês, caso vocês estiverem fazendo tudo à mão, né? E não estiver utilizando nada de ferramentas comerciais que tragam isso já pronto, né? Vocês precisam gerar, né? Lá no PM4Py, essa parte mais detalhada, às vezes ele não acaba gerando, né? Vocês que vão trabalhar, vocês precisam daí fazer essa parte do código. Beleza? E por fim, pessoal, para a gente finalizar, tem mais um, né, que o Vanderalt apresenta para nós. Isso aqui é bem rapidinho para mostrar para vocês, que é via comparação de assinaturas. Ele chama lá de footprints. Como que funciona, né? Isso aqui é um pouco mais simples, digamos assim. Então, ele aponta lá para nós que, né, todo log, né, ele tem sua assinatura, né, ele está até chamando de footprint, né, para o log inteiro, né, então esse footprint nada mais é do que uma matriz que mostra todas as dependências causais, né, ou seja, ele vai caracterizar um log de eventos, então vejam que eu tenho aqui no eixo A e no eixo Y, né, nas colunas aqui A, B, C, D, né, todas as possíveis atividades que eu tenho dentro do meu log, e aqui, né, eu também vou ter todas as atividades que eu tenho no meu log e vou vendo, né, se elas estão, né, relacionadas, né? Acontece A e A, né? Acontece um loop de A para A? Não acontece, né? Então ele marca. Pode acontecer de A para B? De A para B pode acontecer, né? Pode acontecer de B para E? De B para E pode acontecer, então eu vou marcar. Pode acontecer de E para G? Pode acontecer, então eu vou marcar. Eu tenho atividades em paralelo, de B para D, né? Ele está em paralelo? Está em paralelo, então eu vou marcar, né? Então é uma maneira, ele pegou todas as atividades, pegou como isso, né, funciona dentro do processo, né, como elas estão organizadas no tempo e mapeou em uma matriz. Então, basicamente ele fez isso, ele navegou lá no modelo, na rede de Petri e gerou uma matriz, né, representando esse nosso cenário. E ele fala também que eu posso fazer a mesma coisa com o modelo de processo, né? Porque aqui eu tenho o log de eventos, né? Eu fiz a partir do meu log. Mas eu posso fazer a mesma coisa para o modelo. Então eu posso pegar o modelo, né? Eu posso fazer lá o playout dele, né? E a partir disso eu posso fazer esse footprint do modelo de processo. Né? Nada impede de eu, né, utilizar essa mesma técnica. E reparem, a partir do momento que eu consigo fazer essa técnica lá para o meu log, né, mapear, e consigo mapear para o modelo de processo, o que eu faço com as duas? Eu comparo e vejo se tem diferença ou não tem diferença. Né? Então, ele faz isso. Né? Então, ele vai fazer, reparem aqui, ele pegou o log completo e pegou lá o modelo do N1. Esse aqui é o footprint para o N1. Mas é o mesmo footprint do LFull, né? Por quê? Porque a conformidade entre os dois, a gente viu que tanto no token replay quanto no alinhamento é de 100%, né? Então, aqui também tem que ser igual. Né? Então, é tudo igual. O footprint de um com o outro é 100%, não tem nada de diferença. Porém, se eu pegar o footprint para o modelo N2, né, e for comparar ele, né, com o footprint lá do log completo, eu já vou ter algumas divergências. Né? Até aqui ele já traz as diferenças para nós. E a partir dessas diferenças que eu encontrei, eu posso fazer o meu cálculo de conformidade do modelo. Né? Então ele vai trazer para mim que 12 das 64 células são diferentes, né? Então ele vai jogar na nossa fórmula aqui, né? 1 menos 12 dividido por 64, e ele vai falar que a conformidade é de 0,81, ou seja, a conformidade é de 81%, né? E a gente pode levar em consideração isso como uma medida de conformidade também. Então, vejam que são 4 formas, se a gente viu de ver conformidade, elas vão dar resultados diferentes, né? E a gente precisa analisar quais a gente vai acabar utilizando ali no dia a dia, né? O alinhamento, como eu falei para vocês, ele não é tão flexível, né? Então ele acaba trazendo um resultado ali talvez mais consistente com o que você está, né,
esperando lá, né, de um processo de conformidade, né? Mas, né, a gente não pode descartar os outros também, né? Sempre é importante testar e analisar como que eles estão se comportando naquele modelo de processo em específico. Beleza, pessoal, né? Então, tudo isso aqui representa a parte de conformidade, né? Claro que tem muita coisa ainda, né, na literatura para a gente conversar, para a gente ver, né, para a gente debater, mas, né, quem for para a área de mineração de processo, né, é uma área bem legal, né, e tem muita coisa ainda que dá para ser feito. Para finalizar a aula de hoje, vou falar de uma maneira bem rápida com vocês, né, eu tenho 15 minutinhos para fechar, acho que nem vai dar isso, né, eu preparei alguns slides resumidos aqui. A área da mineração de processos, turma, ela tem evoluído, né, então, se a gente for considerar que desde lá do início dos anos 2000, né, teve lá os primeiros algoritmos, né, vários tipos de logs de evento, né, essas técnicas estão se aperfeiçoando, né, a cada ano que se passa, a gente vê um aumento, né, no número de publicações, né, conforme todos os mapeamentos que a gente tem, né, sobre mineração de processo, né. E eu queria só, né, finalizar essa parte mais teórica, né, já que amanhã vocês têm as apresentações, né, para a gente fechar a nossa disciplina, falar um pouquinho do CEL, né. O CEL, ele é um padrão de log de eventos, né? Tudo que a gente viu na disciplina, a gente estava falando sobre X, né? Então, quando eu mostrei para vocês todos os logs, o que vocês pesquisaram, é tudo relacionado a X, é onde a gente tem uma noção de caso, né? Então, eu tenho um caso de eventos que representa uma instância de processo, e esse caso de eventos, ele tem vários... Esse case em si, ele é composto por vários eventos, né? Esse evento, ele tem alguns atributos, tem atividade, tem timestamp, né? E está ordenado, não está ordenado, né? Então, são aquelas características do X mesmo, né? O CEL, ele muda um pouquinho, né? Então, ele é um outro tipo de log de eventos. A turma do Van der Ausch, que a gente fala, tem investido muito em cima disso nos últimos anos, né? Ele tem publicado muito sobre o CEL, né? Mineração de processo centrado em objeto em si, né? Ele até tem esse nome na literatura. Ainda a gente não vê muito nas ferramentas comerciais, né? A Celonis, eu acho que ela tem alguma coisinha ou outra já nesse sentido, devido ao próprio Van der Ausch, né? Mas é algo que está engatinhando, mas na parte acadêmica a gente vê já vários estudos, né, trabalhando com o CEL, que é esse novo padrão, né, de log de eventos. Então, só um contexto rápido aqui para vocês, né? Então, a mineração de processos usa log de eventos para descobrir, verificar e melhorar processos. Vocês já viram isso, a gente falou nas últimas 7 aulas, né? Com a de hoje, né? Falando que a gente precisa de um log de eventos, né? O pontapé inicial para você aplicar a mineração de processos é um log de eventos, né? Sem isso, não tem sentido você aplicar a mineração de processos. O padrão X, ele assume uma única noção de caso. A gente também falou sobre o padrão X, né? Então, a gente tem, eu estou em um processo específico, né? Eu estou trabalhando com o processo de vendas, eu estou trabalhando com um processo... Eu tenho todo lá a área de saúde, né? O meu sistema de saúde, mas é um processo na área lá de raio-x lá. Né? Então, é aquele processo, é aquela noção de caso que eu tenho. O padrão CEL, ele muda, né? Então ele possibilita uma representação realista dos processos ao considerar múltiplos objetos, né? Então a gente está trabalhando com mais de um tipo de processo e, né, pelas leituras que eu fiz, né, durante, né, o doutorado ali, que eu peguei bem essa parte do CEL ali, do surgimento do CEL, a justificativa era isso, né, que o X, ele não representa a realidade do processo, né? Ele acaba achatando muita coisa, mas assim, não que eles desmereçam, né? Não use mais o X, né? Não, o X, ele vai ser utilizado ainda por um bom tempo, eu acho, né? Até todas as ferramentas irem para o CEL, né? Mas ele vai ser utilizado ainda. Mas ele tem algumas limitações, né? Então a gente pode ter alguns problemas ali em algumas interpretações, né? A gente tem ainda, né, a questão o X, ele gerava modelos complexos, que eram aqueles modelos espaguetes, né? A descoberta dos modelos pelo CEL, ele também vai resultar em modelos de difícil compreensão, né? Então, se vocês pensarem, beleza, né? Mas o que é seu CEL? O que ele gera, né? Ele vai gerar um modelo de processo também. Mas ele pode ser ainda mais complexo que o próprio X, né? Porque eu tenho mais processos ali, né, do que uma noção só. Eu tenho mais de uma noção de caso, né? Então, isso daí pode gerar
um modelo ali bem difícil de compreensão por parte do analista de processo, analista de negócio mesmo. Então, né, nesse contexto, o que eu tinha? Se eu fosse trabalhar com o X, né, o que eu ia pegar? Eu ia pegar a noção de casos de pedido. Eu ia pegar a noção de casos de item, ou ia pegar a noção de casos de pacote, né? Eu ia pegar todas as atividades que fazem parte, né, desses cenários, agrupar em cases, né, em instâncias, e a partir disso, né, eu ia aplicar as técnicas, eu ia ter lá os meus modelos de processos, né? Esse aqui, né, esse meu modelo de processo é referente a esse meu X de pacotes, esse meu modelo é referente a esse meu, né, meu X que está relacionado ao processo de itens, e assim eu vou indo. O Cell ele é diferente, então é como se eu juntasse tudo. Então eu tenho pedidos, eu tenho itens e tenho pacotes, né, que são noções de casos diferentes dentro do X, e aqui a gente fala que não, a gente já tem várias noções de caso que a gente está chamando de objetos. Então lá eu tenho objetos pedido, objetos item, objetos pacote, e ele muda completamente a maneira que vai ser gerado esse modelo de processo. Tá pequenininho aqui, mas eu já vou mostrar essa imagem grande para vocês e já vou explicar ela, tá? Então a intenção não é vocês conseguirem analisar agora isso aqui, né? Só para vocês terem essa dimensão. Então ele está unindo tudo, é como se eu pegasse tudo que está aqui, né, e unisse em um modelo de processo só. O X, né, como vocês conhecem, né, vejam que ele tem essa noção de caso, e até falei para vocês, vocês precisam deixar clara essa noção de caso, né, o algoritmo, né, ou as ferramentas que vocês vão utilizar estão esperando essa noção de caso. E eles vão juntar essas noção de, vai juntar os casos em eventos, e a partir disso ele vai gerar lá os nossos traces, né. Porém, né, uma única noção de caso, ela não representa toda a realidade do processo. Então, vejam que o meu processo ele pode ser maior, porém, como eu vou usar o X, eu preciso descartar algumas coisas. Então, meio que eu acabo cortando aqui. E quando eu acabo cortando, eu posso deixar algo de fora. Pode ser que eu tinha lá uma atividade específica que relacionava pedido e itens, mas ficou só com itens, essa atividade não veio para pedidos, então ela acabou ficando de fora, sabe? E ela pode ser importante para minha análise, né, futuramente. Então, o Cell, ele oferece uma representação realista dos processos, né, ao se relacionar a qualquer número de objetos de diferentes tipos. Isso aqui é uma vantagem dele. Ele também tem a simplicidade do padrão, né? O X eu mostrei para vocês em aula, ele é um pouco mais complexo, né? Por mais que ele foi feito, né, para suprir alguns problemas, né, que outros modelos tinham, né? Mas ainda assim ele é um pouquinho complexo de você trabalhar com ele, de você mexer com ele, né? O C é um pouco mais fácil, isso no meu ponto de vista, né? Pelo menos o C é o que eu trabalhei. Ele também tem diversas opções de serializações, né? Você pode salvar ele lá, né, tanto faz em XML, em JSON, né? Você consegue. Não que o X você não consiga, mas eu acho que não é tão variado assim, né? Ele suporta representações de eventos, objetos, seus atributos e ainda permite a sua extensibilidade, né? Então ele tem muita coisa. E ainda, pessoal, caso você gere um OCel, estou trabalhando lá, né? Estou desenvolvendo um sistema onde eu vou pensar em log de eventos. E o log de eventos que eu vou, né, desenvolver já é nesse padrão OCel. Né? Eu quero persistir assim. Mas ainda as ferramentas elas não têm o que eu quero. Eu vou precisar do X. Né? O que eu posso fazer? Você pode fazer a planificação do Cell. Então você pode transformar o Cell em um X. Você fala, poxa, professor, mas como assim? Como que eu transformo o Cell em um X? É só eu pegar... aqui vocês estão vendo que eu tenho pedido, item e pacote. Tudo isso aqui é como se fossem noções de casos separados. A gente está chamando de objetos aqui, né? Então, se eu quisesse trabalhar somente com a noção de casos de pedido, eu poderia pegar, unir, né, só os meus objetos pedidos, os meus eventos objetos pedidos, né? Claro que eu preciso vincular tudo isso aqui depois, e eu transformo em um X. Né? Mas vejam que eu vou acabar perdendo algumas coisas, né, que estão relacionados lá a item e pacote, né? Então, eu vou acabar reduzindo, né? Por isso que eles falam que não é tão realista eu trabalhar com o X em si. Aqui, eu tenho um OCel, né? Reparem que ele não tem essa noção de caso. Né? Aqui eu tenho vários eventos. Né? Então, veja na minha primeira linha, eu tenho o ID do evento, que é o evento 1, que é o meu fazer, a minha atividade é o fazer pedido. Eu tenho um timestamp de quando esse evento ocorreu. E agora eu tenho aqui, são 3 colunas que são colunas dos objetos, né? Então,
Na coluna de objeto pedido, eu tenho lá o objeto P100. Na coluna de objeto item, eu tenho 2 objetos, ó, o I1 e o I2. Na coluna de objetos pacote, eu não tenho nenhum, né, então ele pode vir aqui, né, nulo, sem nada dentro. E aqui, esse custo é referente ao evento. Então, ainda assim, eu posso ter, aqui é legal, atributos relacionados ao evento. Então, eu tenho esse custo. E vejam aqui do meu lado que eu tenho ainda a possibilidade de ter atributos relacionados aos objetos que eu estou trabalhando. Então, vejam que ó, esse meu I1, esse meu objeto I1, ele é um referente a um item, que é uma TV, que ele tem um peso. O I2 é uma geladeira que tem um peso. Né? O P100, ele é um tipo pedido. Né? O PT5, ele é um tipo pacote. Né? Então, eu consigo mapear tudo isso aqui e são análises que eu conseguiria fazer lá também com o Chess, mas nesse caso eu consigo até deixar um pouco mais amplo do que eu conseguiria fazer com o Chess. Ele fica mais rico ainda em nível de detalhes, né? Então eu consigo unir ainda mais essa questão de mineração de processo com mineração de dados, né? Eu consigo gerar mais conhecimento, né, para trabalhar com isso. Lembram lá que a gente trabalhou com Trace Cluster, né? Então veja quanta informação que eu poderia levar em consideração para fazer a clusterização. Então, né, ele vai muito além, né? Claro que está evoluindo, né? Hoje a gente já está no CEL 2.0, né? Na minha tese a gente trabalhou com o CEL, a primeira versão dele, porque o 2.0 ele saiu quase no final ali da tese, né? Então a gente não tinha tempo para mudar, porque a gente já tinha feito todo o nosso pipeline, né? Então a gente só cita ele. Eu cheguei a olhar ele, cheguei a ver o artigo onde eles apresentam, né, o padrão. Então, ele tem algumas modificações, né, já tem algumas correções, né, do próprio CEL em si, porém, ele segue esse princípio, né, onde eu não tenho mais uma noção, eu tenho várias noções, né, e a ideia, né, que as técnicas de descoberta, conformidade, melhoria, né, elas já estão sendo adaptadas, né, para ser utilizada nesse nosso cenário de OCel. E muda tudo, pessoal, desde que, como você vai calcular fitness, completude, simplicidade, né? Por mais que é o mesmo princípio lá da mineração de processos, mas uma coisinha ou outra acaba mudando. Então, né, por isso que a gente fala que é mineração de processos centrada em objetos. Aqui tem o modelo de processo em si, né? Só para... aqui, sendo sincero com vocês, esse é um modelo simples, né? Vocês vão falar, poxa, professor, mas é muito mais fácil, né? Mas não, aqui eu trouxe um modelo bem simples, né? Se eu fosse pegar um modelo grande, né? O nível de complexidade ia ser bem alto, né? Mas vejam que eu tenho aqui, né, o pedido, né? O item, né? E o pacote. Então, aqui são noções de casos, né? São os nossos objetos. E esses objetos, ó, eles estão relacionados a atividades, né? Em determinados eventos, né? Então, teve um momento, né, que o item e o pedido eles estavam relacionados a essa atividade aqui. E assim vai seguindo o fluxo, né? Agora, né, estavam relacionados a essa atividade. Aqui começou, né, o ciclo de vida desse objeto, né? Quando ele criou esse pacote, né? E assim vai indo, né? Ele vai unindo essas atividades, vai unindo esses objetos, né? Então, ele traz uma visão mais realista do processo. Você consegue fazer uma análise mais detalhada de tudo que está acontecendo e ter uma visão mais ampla, né? Porque antes eu teria somente, né, o pedido em si. Né? Agora não, agora eu tenho pedido, tenho itens, tenho pacote, né? Eu estou vendo como eles estão se interligando, né, nesse meu modelo, né, o porquê, né, o porquê que está faltando alguma coisa, o porquê que desviou alguma coisa, né? Mas é algo ainda que tá evoluindo, né, dentro da academia ainda. Lá no Classroom de vocês, eu subi um pouquinho antes da aula algum material do CEL, né, para vocês terem uma referência. Né, então lá está falando por que usar o CEL, né, a mineração de processo centrado em objeto, né, eles dão um problema lá de divergência e convergência. Aqui tem é um artigo pequeno, mas ele traz qual é o padrão, como funciona, qual a ideia, traz toda essa anotação. Deixa eu ver se vai abrir aqui, ele pequenininho. Ele traz toda a evolução também, que eu já mostrei para vocês, a ideia de como é feito isso, né? Ele vai trazer um exemplo também muito parecido com o que eu acabei de mostrar.
vai trazer também o ML representando todo esse cenário, né, o próprio JSON. Também estou trazendo para vocês o Cell 2.0, né, a evolução dele. Ele já muda um pouquinho, aqui tem esse fluxo demonstrando isso, né? Então é legal até se vocês forem entrar para essa área, né? Ler primeiro o Cell normal e depois ir para o 2.0, né? Para ver a mudança de um para o outro. Ele tem toda essa questão das redes, né? De Petri para logs de eventos centrados em objetos, né? Porque ele muda um pouquinho. Na verdade, muda bastante, né? A maneira que começa, porque agora eu não tenho um só início, né? Eu vou ter 2 inícios, né? Ou mais de um início, né? Ele pode começar, porque cada objeto vai ser um nesse nosso cenário, né? E vejam, né? Sempre tá o Vanderausch, né? Tá envolvido, ou a equipe dele tá envolvida, né? Mas mineração centrada em objetos, a gente vê muito artigo do grupo do Vanderausch, muito mesmo. E até falando nisso, né? Eu até coloquei 2 vídeos aqui, mas se vocês forem seguir a lista, né, vocês vão ter outros vídeos do próprio Vanderausch, né, onde ele está apresentando, né, todo esse cenário da mineração de processo centrado em objeto, né, esse novo mundo dentro da mineração de processo, né, essa nova evolução. Deixa eu só achar aqui minha janela. Pessoal, então, sei que eu falei muito rápido, né, o Tarek falou, né, a Chess pode entrar em desuso e o Cell padronizar efetivamente, e isso pode, mas eu acho que vai demorar um pouquinho, porque todas as ferramentas, o Chess, querendo ou não, ele é o padrão reconhecido pela I3E, né, então todas as ferramentas acabam utilizando, indiferente se ela é comercial ou se é acadêmica, né, a gente tem muita coisa para Chess ainda, mas o próprio Vanderausch, né, que é o pai, né, da mineração de processo, é considerado o pai da mineração de processo, ele está apostando muito no Cell, e faz um tempo já, que ele está falando isso, né, está apontando isso, está colocando limitações que o Chess tem, né, principalmente quando ele fala que ele não representa a realidade do processo em si, né, e isso pode colocar em xeque algumas coisas, né, onde pode incentivar, né, o uso do Cell. Então, deixa eu ver, então para iniciar o estudo para um contexto mais amplo de processos interrelacionados, vale trabalhar com o Cell e não... Exato, se a ideia tua é ter processos interrelacionados, não uma única noção de caso, vale a pena você já ir para o Cell. Se você ficar no X, você vai limitar, né? Você vai sofrer a questão do achatamento. Alguma coisa você vai perder, né? Porque o processo como um todo, né? Você tem que olhar a visão, né? Então vai ter um processo, mas esse processo, né? Como vocês viram ali, tem esses objetos. Às vezes acontece de 2 objetos ou 3 objetos ou até mais está no mesmo evento, mas às vezes não acontece, né? E quando eu achato isso, o que não acontece eu acabo perdendo. Daí essa é a questão da convergência e divergência que o Vanderausch fala no artigo dele, né? Que é onde ele fala que, olha, eu tinha esse processo, ele teria que ser assim, mas o fato de eu, né, transformar em X, eu achatei ele, né? E quando eu achatei, eu estou desconsiderando algumas coisas. Eu estou perdendo informação, né? Então, por isso que ele bate em cima sempre que ele não representa a realidade em si. Então, é uma boa vocês começarem, né? Para quem pensa nisso, começa pelo Cell. Mas, assim, eu quero trabalhar com migração de processo, eu tenho um processo aqui, o X já resolve o meu problema, vai via X mesmo, né, não vai ter problema nenhum, você vai conseguir também. Como eu falei, querendo ou não, a gente tem ali mais de 20 anos, né, de estudo em cima. Digamos, quase 20 anos de estudo no X, né? Então, as ferramentas, as técnicas, né? Elas foram bem trabalhadas, bem discutidas, né? Então, já é algo bem amadurecido, né? Digamos assim, na literatura, né? Então, vocês também podem trabalhar que vai funcionar, né? Mas sempre tem que estar atento a essas limitações. Pessoal, quase na minha hora, eu só preciso falar para vocês, então, que amanhã, né, amanhã a gente vai começar a aula bem certinho, 3 horas, porque tem as apresentações. A gente tem os 4 artigos, não esqueçam, né, para quem não finalizou ainda, finalizem, né, se atentem ao tempo, né, é importante vocês respeitarem aquele tempo, né, eu acho que era no máximo 25 minutos com as perguntas, né? Então, né, preparem uma apresentação ali de uns 18 minutos, 20 minutos no máximo, né? Para a gente poder discutir, pelo menos uns 5 minutos, o artigo de cada um de vocês. E lembrem que tempo é algo importante, né? Quando vocês vão apresentar em um congresso, né? Vocês têm que ter esse tempo, né? No dia da defesa de vocês, vocês precisam ter esse tempo. Esse tempo de apresentação é algo que os avaliadores vão ver se vocês respeitam ou não respeitam. Se você passa, é muito ruim. Se você apresenta muito rápido, é ruim também, né? Então é algo que vocês precisam dominar, tá?
Então, por hoje seria isso, né? Agradeço a participação de todos. Professor Marcelo, agradeço. Né? E amanhã a gente se vê, né, na nossa última aula para a gente finalizar com as apresentações, tá bom? Pessoal, isso aí. Hélio, muito obrigado, meu querido. Excelente aí. Eu que agradeço. Conteúdo, né? Só tem aí a agradecer. E aí amanhã temos aí a finalização. Rapaziada. Então, beleza. Então, pessoal. Tchau, professor Marcelo. Vamos conversando. Então, obrigado. Bom trabalho para vocês. Valeu. Um grande abraço. Boa tarde. Você também. Até amanhã. Aí, gente, não sei se vocês viram lá, eu mandei lá no nosso grupo, né? Um link lá para entrar no grupo lá que o professor que vai dar a disciplina semana que vem, tá bom? Oi, alguém queria... Luciano, queria perguntar? Não, apertei sem querer o... não, tranquilo, meu querido. Não, beleza. Tá bom, gente? Aí eu já mandei... Oi, e vocês viram lá também que eu mandei o link também da aula dessa de mineração de processo para amanhã. Pode falar. Beleza. Não, só para perguntar se vai ser o mesmo professor das duas próximas disciplinas? Não. Essa disciplina né? que vai ter semana que vem é o professor Humberto, que é a disciplina de internet das coisas. A outra vai ser o professor Jorge Brito e eu vou estar aí junto com ele também, entendeu? Ah, tá, beleza. E aqui vai ser lá em junho. Aí é outro professor, mas eu vou estar aí junto também. Eu vou estar aí também, tá? Então tá bom, beleza. Obrigada. Beleza, gente? Aí, beleza, professor. E qualquer dúvida, qualquer coisa que tiver aí no meio do caminho, pode entrar em contato que eu estou à disposição. Bacana? Beleza, professor. Obrigado. Valeu, gente. Um grande abraço. Tchau. Boa tarde, gente. Pode deixar que logo quando acabar de renderizar essa aula aqui, eu ponho lá no YouTube e aviso lá no grupo, tá? Obrigado. Tchau, professor. Boa tarde. Gente. Boa tarde. Boa tarde a todos.